Então, pessoal, agora que a gente já criou a coluna, nós vamos começar a criação da perna e do pé. Então, eu vou começar colocando os bones. Eu vou colocar um bone bem pequenininho inicialmente aqui em cima, tá? Ele vai me ser útil depois. E vou começar a colocar. Então, o primeiro bone é aquele pequenininho, depois a gente cria um bone que vai ser um bone para coxa, já cria um bone que vai ir até mais ou menos o pé e fecha a criação do bone da perna. Depois disso a gente vai começar a criação do bone dos bones do pé. Vamos então colocar um bone que vai do calcanhar até a frente do pé. Vamos colocar mais um que vai ser onde o pé vai dobrar, que seria mais ou menos nos dedos, e mais um próximo desse bone que foi feito para a perna. Então, depois de feito isso, a gente vai começar a alinhar esses bones. Nós vamos alinhar esses dois bones aqui. Eu vou pegar esse bone do pé, vou alinhar com esse bonezinho aqui para ficar tudo bem certinho. Não vou orientar, eu vou alinhar a posição deles e vou dar um OK. Aqui eu não gostei muito dessa configuração, eu gosto quando fica um pouquinho diferente, então eu vou ajustar no Bone Tools aqui. Vou entrar no Edit Mode e vou colocar ele um pouquinho mais para baixo, que eu acho que fica mais legal, mais ajustado. Tá? Então, depois de fazer isso, eu vou criar um outro capzinho ali, um outro final, porque ele desalinhou quando eu fiz isso, e vou realinhar esses bones na posição. Detalhe, como o meu Bone Tool não estava ligado, ele não consegue esticar para alinhar direitinho. Então eu vou de novo. Agora sim, ó, vocês podem ver ali que ele alinhou legal. Ó, os dois estão alinhadinhos, tá? Depois de fazer isso, vocês podem perceber que eu criei tudo na vista de left. Então eu clica em L ou simplesmente vem no quadradinho esse aqui e acha a vista left, e vocês vão perceber que esses bones foram criados no centro do personagem. Se eu clicar duas vezes nesse primeiro bonezinho aqui, ele vai selecionar toda a corrente da minha perna. Eu só preciso selecionar o pé, e agora eu vou direcionar e posicionar esses bones na minha perna. Detalhe, o meu Bone Tool está ligado, então ele vai mexer separado os dois. Agora que eu desliguei, ele vai tranquilo. Olha lá, vou mais ou menos posicionar o meu joelho e vou dar uma giradinha nele. Até não precisa muita coisa nesse caso aqui, todos juntos. Posso dar mais uma puxadinha para minha direita e depois girar para posicionar o meu pé. O fato desse aqui estar mais para fora não tem muita importância, porque depois eu arrumo no envelope dele. Não preciso me preocupar com isso nesse momento. Vou ajustar. Vou puxar mais um pouquinho para ficar mais para dentro. E agora sim, ó, ele está lá dentro e está mais ou menos ajustado com o meu pé. Tá? Então a criação dos ossos é mais ou menos isso aí. Agora a gente vai começar a criação dos controladores e colocar o EK Solver para movimentar esse pé de forma com cinemática inversa. Então agora eu vou criar o controlador que eu vou colocar no pé, que é o que vai me ajudar na hora da animação. Então para isso eu vou criar um retângulo lá na vista top, mais ou menos com a mesma dimensão do pé. Se na hora que vocês criarem esse retângulo ele não tiver essa espessura, é só habilitar o Enable in Viewport que ele vai funcionar direitinho. Então criei ali, e agora eu vou rotacionar ele de acordo com a rotação em Z do meu bonezinho, aquele pequeno que eu criei lá em cima. Clico duas vezes no Z, Ctrl C, vou lá no meu controlador, Ctrl V e dou um Enter. Detalhe que aquele estava negativo e ele não copiou um negativo, então agora sim ele está alinhado. Depois de alinhado, eu vou transformar esse retângulo em Editable Spline e vou começar a ajustar ele de acordo com o meu pé.
Então, vou puxar, vou ir ajustando, ó, de acordo com o tamanho do meu pé. Ó. Como ele está muito quadradão, não fica legal ele muito quadradão, eu vou selecionar todos os meus vértices, clico com direito e vou em Smooth. Ele vai ficar mais redondinho, mais bonitinho, para eu poder usar ele depois. Depois de feito isso, eu tenho meu controlador. E eu vou colocar uma cor verde nesse controlador, porque ele vai controlar o meu lado esquerdo. Mas isso pode ser qualquer cor. Fica a critério de vocês escolherem a cor que vão usar. Depois de feito isso, eu vou agora criar o meu IK Solver para controlar e segurar a articulação do meu joelho ali, para fazer com que a articulação do meu joelho funcione que nem uma perna, que nem um joelho de verdade. Então eu vou selecionar o osso da minha coxa, vou lá em Animation, IK Solver, HI Solver e vou clicar lá naquele último bonezinho que eu criei. Agora, quando eu movimentar essa perna, ele vai ter mais ou menos a mesma disposição de um joelho, tá? Então, depois disso, a gente vai começar a criar agora um outro osso aqui, que é o osso que vai fazer a animação, vai fazer esses ossos, os dedos do pé subirem, né? E vamos colocar também um Attribute Holder nesse controlador. Então, para criar o ossinho que vai movimentar os dedos para cima, a gente vai só selecionar esse bonezinho da frente aqui. Vamos rotacionar ele com o Shift pressionado, tá? Ó, aqui teve um erro, vou cancelar, porque ele não está na vista com o eixo local. Então, vou clicar de novo em Shift, vou rotacionar e ele vai ter o mesmo alinhamento do osso anterior. Esse osso que eu criei agora, ele está linkado no meu sistema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deslinkar esse osso, porque eu quero ele alinhado com esse aqui, e não linkado nesse. Para isso, eu clico em Align, clico no osso, tá? E vou, sem orientar, só posicionar ele de acordo com esse osso do peito do pé. Vou dar um OK e vou voltar a linkar ele no meu sistema, mas antes eu vou criar um final para esse ossinho aqui, ó. Então, clico na ferramenta de link, clico no osso e volto a linkar ele no meu sistema. Então, agora eu já tenho o osso para fazer a animação dos meus dedos. Aqui. Então, depois de criado todos os ossos, uma coisa importante que a gente tem que fazer é zerar a posição desses ossos, especialmente do pé. E agora depois vocês vão entender por quê. Então, vou selecionar, para zerar, eu vou selecionar todos os ossos do pé, vou clicar com Alt e com o botão direito do mouse e vou dar um Freeze Transform. E sim. Tá? Agora eu tenho aqui na tab de Motion o 0 pos XYZ, que vai facilitar depois na hora que eu colocar o meu Attribute Holder nesse controlador aqui. Então, depois de feito isso, eu vou selecionar o meu controlador e vou colocar o meu Attribute Holder. O que é um Attribute Holder? Um Attribute Holder é um modificador completamente limpo, tá? Que permite que eu coloque uma programação nele. Então, eu vou fazer justamente isso. Eu tenho uns scripts prontos, então eu vou abrir o Max Script, Open Script, e aí eu tenho lá na minha pasta do Reginaldo, aqui, eu tenho alguns scripts, tá? Eu vou abrir primeiro esse menorzinho aqui, e o que ele faz? Ele está me criando uma variável que vai ter parâmetros flutuantes, tá? Que vão ir de menos 90 a mais 90. E eu vou colocar esse script, eu estou dizendo aqui que eu vou colocar esse script no primeiro modificador, que seria o Attribute Holder, tá? Então, quando eu mandar Evaluate All, ó, vocês podem perceber aqui do lado que ele já criou esses parâmetros que vão me ajudar nessa criação desse movimento depois. Então, só que ele aqui, ó, ele está
muito feio. Então eu tenho um outro script, que é aquele outro que estava lá na pasta, que ele já está aberto aqui, e ele vai alterar essas configurações aqui e vai deixar ele um pouco mais bonitinho e me criar um botão de reset, que assim eu posso zerar a minha animação. Então eu vou mandar eu avaliar esse aqui, evaluate all, e ele já alterou os meus parâmetros, tá? Ó, eu vou deixar ele um pouco na tela para vocês. Se vocês não tiverem esse script, eu vou colocar ele no blog, aí vocês podem copiar o script, os dois scripts lá do blog, tá? Então, agora eu tenho os parâmetros que eu quero, só que eu posso movimentar eles e nada acontece, porque eu ainda não programei a animação para esses parâmetros que eu criei. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é justamente isso, programar essa animação que vai mexer esse pé e depois, futuramente, facilitar a minha animação depois do meu personagem pronto. Então, pessoal, só antes de começar a programação do movimento desse pé, eu vou fazer duas coisinhas que eu tinha esquecido antes. Uma, eu vou selecionar o meu IK Solver e vou linkar ele no meu pé, porque assim eles vão passar a mexer juntos, tá? E outra, eu vou modificar a posição do meu pivô e vou alinhar ela junto com esse pé e o final dessa perna, tá? Então, para isso eu vou na tab de hierarquia, Affect Pivot Only, e vou pressionar o botão de Align e alinhar com um deles. Os dois estão na mesma posição, então pode ser qualquer um dos dois. Vou dar OK. Agora, quando eu girar esse controlador, ele está junto com o pé. Mais uma coisa que eu vou fazer, eu vou linkar esse bone nesse controlador. Depois que eu faço isso, agora eles andam juntos. Ó. Para aí que eu selecionei o bone do pé, vou selecionar o controlador. Ó. Todo o sistema anda junto. Então, a gente vai começar a criar a movimentação desse pé. Então, pessoal, agora está tudo linkado, nosso sistema está tudo linkado. Olha ali, ó. O único problema é que quando a gente roda o nosso pé, o nosso joelho não está rodando junto. Isso acontece porque o nosso IK Solver está dando comando para esse ossinho lá de cima, ó. Tá? Para esse ossinho aqui de cima. Então, o que a gente pode fazer para alterar isso? A gente seleciona o nosso IK Solver e vem aqui na quarta tab, a tab de Motion, e simplesmente muda de Start Join para IK Go. E o nosso joelho vai passar a girar junto. Então, tiramos de Start Join e passamos a IK Go em IK Solver Properties. Tá? Agora nós vamos começar a adicionar os parâmetros para manipulação desse pé. Então, para fazer isso, a gente vai selecionar o nosso controlador, vamos em Animation, Reaction Manager e vamos começar a adicionar os parâmetros. Então, nesse maisinho de Master, né, a gente vai selecionar o nosso controlador, vai Modified Object, Attribute Holder, Foot Control, Foot Hold. O que é isso aqui? Isso aqui é o modificador que a gente criou. Então, agora a gente vai dizer quais os ossos que esse controlador que a gente criou vai manipular. Então, para isso a gente vai criar em Add Slave e vamos adicionar o osso da planta do pé, Transform Rotation em 0 Euler, que foi quando a gente zerou cada osso. Né? E vamos dizer para ele que ele vai rotacionar em Z a partir desse controlador. Vamos adicionar também os outros ossos. Ó. Vamos adicionar esse osso do pé também na mesma 0 Euler e rotation em Z, e o osso do peito do pé. Vamos lá, Add Slave, seleciono o osso do peito do pé, em Transform, Rotation, 0 Euler em Z também. E agora eu não gosto muito dessa configuração, acho que ela fica muito bagunçada, então eu vou selecionar e vou deletar e vou criar de novo esses estados iniciais. Assim. Então, na posição 0 aqui do meu controlador, eu vou criar um estado, ó, Create State.
tá? E ele estava um pouco movimentado ali, então eu vou zerar. Em 0, ele está nessa posição, o meu pé, tá? Agora eu vou adicionar a posição menos 90 e vou criar um novo estado. Nessa posição eu vou ver que osso é esse aqui, é o meu bone 15, ó. Vou selecionar o meu controlador e vou colocar uma medida para o meu bone 15, por exemplo 50, e ele já começa a se movimentar. Só que 50 eu acho que ficou meio pouco, então eu vou... Tá certo que um pé nunca vai chegar a essa configuração, mas é sempre bom a gente ter um recurso a mais caso precise. Então, agora o meu pé na posição menos 90 tem essa configuração. Então, se vocês movimentarem esse controlador, vocês vão ver que ele já começa a se mexer, ó. De menos 90 até 0, ele já tem duas posições definidas. Agora a gente vai acrescentar a posição 45. Tá? Vamos criar essa posição, só que agora eu quero que esse osso venha para cá, ó, no estado intermediário antes de terminar o movimento do pé. Então, eu vou selecionar o bone 17, que é o que está ali, e vou colocar um valor. Eu já sei que é um valor negativo, porque eu testei antes. Então, ó, eu vou botar menos 70 e ele já vai mais ou menos, ó, criar a minha movimentação do pé, ó. E vocês, como vocês estão vendo aqui, ele está criando os gráficos, ó. Se eu quiser alterar e dar um pouquinho mais de recurso, eu posso, ó. Agora, por último, vamos adicionar a posição 90, criar mais um estado, ó, e a partir daí eu vou zerar o meu bone 17, né, e já aqui, ó, ele já até foi para o meu bone, vou zerar eles todos, ó, e ele já até criou a minha movimentação aqui, ó, que eu posso alterar, só que aqui eu estou alterando o bone errado, ó. Agora sim, esse bone aqui não precisa ter essa configuração, então vamos voltar ele para a configuração original, e aí a gente pode perceber que o nosso controlador, ó, já manipula o nosso pé. Então a gente tem praticamente uma passada aqui, ó, e está pronta essa passada. Ó, prontinho para animar. Então, eu vou zerar ele e ele já vai ficar certinho, vai ficar pronto para depois futuramente eu animar. Então, se eu quisesse animar essa passada, eu ia simplesmente criar um AutoKey, colocar uma posição aqui intermediária, por exemplo, eu até posso botar já direto a final e ele vai fazer essa movimentação. Isso é só para mostrar para vocês que essa animação já está pronta para ser usada. Então, agora a gente está quase terminando, tá? Só faltam mais 2, 3 coisinhas para terminar essa perna. Uma delas é fazer a movimentação desse osso ficar dentro desse controlador aqui, e a outra é o joelho que a gente vai girar junto com o controlador. Para isso é só clicar no osso, clicamos com o botão direito em Wire Parameters, Transform, Rotation, 0 Euler, Rotation em Z, e ele vai criar essa linha tracejada que nós vamos apontar para o controlador e dizer que quem vai manipular esse osso vai ser o Attribute Holder Foot Control Tools. Ele vai abrir essa janelinha, a gente vai linkar esse Tools, que é o nosso Attribute Holder, no osso. Então, esse Tools manipula o osso. Vamos mandar conectar e vocês vão perceber que quando a gente for rodar esse manipulador, ele vai rodar, só que ele está rodando super rápido. Isso é porque um deles trabalha em graus e o outro em radianos. Para corrigir esse problema, a gente simplesmente vem aqui e coloca DAG to rad, dá um espacinho, opa, faltou um A ali no meio, rad, e manda dar o update. A partir daí, ele vai começar a rodar mais tranquilo junto com o controlador aquele ali. E a outra coisa é o joelho, que é basicamente a mesma coisa. A gente vai clicar no IK
holder, case over, desculpa, clica com direito, vai em Wire Parameters, transform, swivel angle e leva até o controlador do pé. Modified Object, Attribute Holder, Foot Controls, Knee. E mandamos conectar. Depois disso, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, colocar em DAG o RAD, dar o espacinho e dar o update. E aí ele vai funcionar da mesma forma. Agora só falta a gente linkar essa perna no osso da bacia, então seleciona esse último bonezinho, pega a ferramenta de link e linka lá naquele último bonezinho do quadril. Agora ela vai movimentar junto com o nosso quadril. Só mais um detalhe, pessoal, na hora de fazer a espinha, a coluna, faltou fazer com que esse segundo bone, girasse junto com o osso do quadril. Então nós vamos fazer isso aqui. Então, para criar essa rotação junto com o osso da bacia, a gente quer que ela aconteça só no eixo X. A gente não quer que ela aconteça em nenhum outro eixo. Para isso, a gente vai adicionar um novo controlador lá em Motion, Assign Control, Rotation. Em Available, a gente vai selecionar a partir desse botãozinho aqui. Vamos lá em Euler XYZ e vamos adicionar esse controlador, que vai parar aqui embaixo. Nós vamos renomear ele para Wire X, nosso controlador, e vamos deixar esse controlador lá. Então, clicando com direito nele, no osso, né, a gente vai em Wire Parameters, Transform, Rotation, e ele vai estar ali, ó, o Wire X. Só que a gente quer que ele manipule ele só no eixo X. Então, seleciona o eixo X e aponta para o controlador, que vai, qual é o eixo que ele vai controlar? Em Transform, Rotation, 0 Euler, X. É onde ele vai controlar esse bonezinho. Então, nosso controlador vai controlar o osso. E Connect. Vamos ver o que acontece se a gente selecionar esse controlador. Ali, ó, ele gira junto. Só que eles estão girando os dois, cada um para um lado, ó. Não é isso que eu quero. Eu quero que eles girem para o mesmo lado. Então, eu tenho que acrescentar um negativo na frente e dar um update, ó. Eles vão passar a girar os dois para o mesmo lado. Só que eu quero que esse aqui gire a metade desse daqui. Então, a gente acrescenta um asterisco, vírgula 5, opa, não é vírgula, é ponto, por isso que ele deu esse erro, ponto 5, update, e agora ele vai passar a girar a metade do outro controlador, tá? E conseguimos concluir, então, a nossa perna e a nossa coluna.